Se você tem um fotômetro Sekonic da série L, você já deve ter percebido que essa esfera aqui, ela corre para o lado fazendo esse movimento. Hoje eu vou te explicar por que ela faz isso e como que você pode usar essa função para controlar o contraste das suas imagens. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas. Meu nome é Érico de Sá e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Se você já teve a curiosidade de puxar essa esfera aqui para o lado, você observou que aqui abaixo dela tem uma lente, né? E atrás dessa lente aqui está o sensor que faz a medição da luz para o instrumento calcular aqui a exposição que você deve usar nas suas imagens. Se você tentou fazer a fotometria com essa lente exposta, você deve ter percebido que o resultado deu um diafragma maluco, né? Completamente fechado, tipo f64 para cima. Isso acontece porque ele está projetado para trabalhar exatamente com a esfera nessa função, porque ela vai direcionar a luz da forma correta para atingir o sensor e fazer uma leitura de acordo com os parâmetros que você colocou aqui. Então, já que eu não posso usar dessa forma, né, por que ela desloca para o lado desse jeito? Essa é a grande pergunta. Primeiro, nós precisamos entender como que essa esfera funciona. Então, eu vou mostrar para você um experimento. Estou mostrando aí para você uma foto que eu fiz de teste e você observa que nessa primeira posição eu coloquei o instrumento com a esfera completamente voltada para a fonte de luz. Eu estava usando um strip light com grid e com ele você observa que toda a luz gerada pelo flash está atingindo a esfera de uma maneira uniforme. Então eu regulei a carga do flash para o diafragma que eu estava usando na minha câmera, fiz a foto e você está vendo aí o resultado. Vamos guardar essa foto para a gente analisar mais tarde. Em seguida, o que eu fiz? Eu desloquei o fotômetro levemente, ele está agora, se você observar, voltado para a câmera. E se você observar a esfera, você está vendo que a luz faz uma sombra. Então essa sombra, que está dividindo a esfera em duas partes, né? Tem uma parte que está mais iluminada e a outra parte mais escura. Então a função dessa esfera é justamente direcionar a luz que vem de todas as direções lá para o sensor que está dentro do instrumento. Como uma parte da esfera não está iluminada, então está chegando menos luz no instrumento. Tanto é que a abertura que deu como leitura aqui do resultado com o fotômetro nessa posição foi até inclusive maior do que a abertura que eu usei na primeira foto, indicando que a quantidade de luz diminuiu. Então, o objetivo dessa esfera é fazer uma média, ou seja, ela pega a luz vindo de todas as direções, inclusive também as sombras que essa luz projeta. Então, se tem uma parte da cena na sombra, então ela também vai considerar essa sombra na medição. Aí eu tive que fazer o quê? Eu regulei novamente o meu flash para voltar para o diafragma que eu estava e fiz essa segunda foto. Agora vamos comparar as duas. Então, qual é a diferença? Você consegue observar que a exposição das áreas claras é praticamente a mesma. Mesmo tendo mudado um pouquinho a intensidade do flash, para efeito aqui de exposição das altas luzes, não mudou praticamente nada, mas a gente tem uma diferença sensível na área de sombra. Então o que eu fiz aqui? Eu estou controlando o contraste. Então quando eu faço a fotometria com o fotômetro recebendo completamente a luz, como é o caso aqui, que eu tenho uma fonte de luz vindo dessa direção, então se eu medir com o fotômetro nessa posição, eu estou medindo a luz de uma forma que ela ilumine completamente a esfera aqui. Se eu viro aqui a esfera na direção da câmera, então esse lado aqui vai ficar na sombra. Então a minha medição ela vai considerar a luz que está chegando aqui, mais a sombra que ela projeta e vai fazer uma média. E o resultado é uma imagem com menos contraste. Então se eu quiser mais contraste na imagem, eu faço a medição apenas para as luzes, e se eu quiser menos contraste na imagem, eu faço a medição com o fotômetro de uma forma que ele também considere as sombras que essa luz está projetando. Então agora vamos complicar um pouquinho mais. Vamos colocar uma segunda fonte de luz na nossa cena de teste, né? Para a gente poder diferenciar o que é uma luz ou outra, eu coloquei um filtro azul, né? A cor é apenas para representar que é uma segunda fonte de luz. Então, se você observar agora, na esfera do fotômetro aí na imagem, você vai observar que uma parte está iluminada com a luz branca, que é a que vem do primeiro flash, e agora entrou uma segunda luz, né, a luz azul, que vem do outro lado. Então, o resultado da medição na esfera vai ser a média das duas luzes. E nem sempre é isso que eu quero. Às vezes eu quero fazer uma relação de contraste entre as duas luzes.
Então eu tenho uma luz secundária chegando, eu quero mudar um pouco a característica dela, eu quero saber o quanto que cada uma dessas luzes está influenciando na imagem. Então com essa esfera desse jeito que está aqui, eu não consigo fazer, porque o próprio formato dela vai captar as luzes das duas fontes, então o resultado vai ser sempre uma média entre as duas. Se eu quiser medir cada uma individualmente, a opção que eu tenho seria simplesmente desligar uma das fontes de luz e medir só a outra. E às vezes isso pode ser chato, né? Nem sempre é possível, é complicado você ficar ligando e desligando o flash. Por isso que existe a possibilidade de você usar um outro acessório. Então quando você puxa essa esfera para o lado, você abre o espaço para encaixar este pequeno acessório aqui. Ele é o Lumidisc. Inclusive eu gostaria de agradecer ao meu aluno, o Frank, lá do Japão, que me enviou esse acessório aqui para a gente testar, colocar aqui no meu fotômetro para a gente ver se realmente vale a pena a gente usar um acessório como esse. Observe que agora essa esfera aqui original, ela está puxada para o lado, ela está sem função aqui. E agora eu tenho também o Lumidisc, uma superfície também branca, igual, com o mesmo material. Só que a diferença o que é? Ele é faceado, ele não tem esse formato abaulado, olha só. Então se eu colocar aqui para o lado, a lateral dele é preta. Então essa área lateral dele aqui não recebe luz. A única luz que ele recebe é essa luz que está vindo aqui na superfície de cima. Não, a lateral não chega nenhuma luz no sensor. A única luz que chega no sensor é a luz que bate aqui nessa superfície. Então agora se eu estou virado aqui para essa fonte de luz, eu estou medindo toda a luz que está chegando aqui. Se eu mudar para cá, não está chegando nenhuma luz nele. Então eu não vou considerar essa luz. Vamos supor que tem uma outra fonte de luz aqui vindo por esse lado. Então essa luz que está vindo aqui não vai atingir o sensor. Então eu consigo fazer uma medição muito mais exata. Essa que é a função do Lumidisc. Tá? Então eu vou mostrar para você o resultado que eu fiz. Então a primeira foto eu virei agora o fotômetro com o Lumidisc instalado para a primeira fonte de luz, né? Fiz a medição, regulei a imagem e agora eu quero saber qual que é a contribuição da outra fonte de luz. Então dessa forma eu virei agora o fotômetro para outra fonte de luz e aí você consegue ver a diferença, né? Na primeira foto, a superfície do Lumidisc só está recebendo a luz branca, a luz azul não está batendo nele. E na segunda foto, ele só está recebendo a luz azul. Então dessa forma eu consigo fazer um controle muito melhor do contraste, eu consigo subir ou descer o contraste das minhas imagens utilizando esse novo acessório aqui, que ele realmente ele só capta a luz que está de frente para ele. Então mesmo que eu tenha uma outra fonte de luz nas laterais, ele vai ignorar, ele vai receber só a luz que está chegando de frente para ele. Essa é a função do Lumidisc, tá? Então eu vou mostrar aí para você algumas situações que eu fiz. Eu primeiro deixei uma relação de 1 para 1, ou seja, as duas luzes com a mesma intensidade. Depois eu abaixei um pouquinho a luz azul para dar uma diferença ali de característica de uma para outra, né? E aí você controla do jeito que você quiser. Isso aqui não é novidade, tá? Fotômetros antigos, como aquele da Minolta, que muita gente tem. Se você tem um desses, você vai observar que a esfera tem uma rosca, né? Então quando você gira a rosca, você afunda a esfera lá para dentro, né? Então ela fica meio que faceada aqui com o instrumento e ele faz a mesma função que esse aqui, tá? Ele também faz a medição direcional, sem considerar a luz que chega pelas laterais, vai medir a luz que chega apenas pela frente. Então é uma forma muito inteligente, né, de você utilizar o fotômetro, porque você não está usando simplesmente para encontrar a abertura ideal para a sua cena, você está usando ele para controlar o contraste, para regular várias fontes de luz diferentes. Então o que eu achei desse acessório? Ele realmente cumpre o que promete, né? Então se você quiser fazer uma medição de várias fontes de luz sem ter que ficar ligando e desligando as lâmpadas, então você consegue fazer a medição individual ali, mesmo com as outras luzes acesas, porque a luz que está na lateral não vai interferir na medição. Então nesse caso ele cumpre o que promete. O que eu achei de ponto negativo a respeito desse instrumento é justamente o preço. Então, se você compra, né, hoje um fotômetro novo que já vem com esse acessório, ele vem de graça para você, praticamente não vai mudar nada o preço do conjunto. Agora, se você já tem um fotômetro desse, quer comprar um acessório à parte, você vai ver que o preço é absurdo, né? Um pedacinho de plástico desse
custa quase a metade do preço do instrumento inteiro. Então aqui no Brasil realmente o custo de importação, com impostos e tudo mais, acaba não valendo a pena para você ter um acessório desse. A opção que você tem é importar, né? Se você tiver alguém que está lá fora, né? Lá fora ele é vendido muito mais barato, aí você consegue trazer de fora com alguém que você tenha contato no exterior, e aí talvez valha a pena você investir num acessório como esse, tá? Então, para quem que eu indico? Você faz fotografia de estúdio, que você tenha bastante fontes de luz, esquemas de luz mais complexos, você consegue ter uma regulagem individual, né, muito mais precisa ali para você ter menos trabalho de edição, tá? Esse é o efeito que você vai ter ao usar um acessório como esse, tá bem? Espero que você tenha gostado demais dessa dica. Se você gostou, deixa aqui o seu like e não deixe também de se inscrever no nosso canal e ative as notificações para ser avisado quando a gente publicar um novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.